Boa noite a todos. Boa noite a meu amigo Mr. Alvin. Boa noite, Arthur. Está começando mais um GV Connection. Estou com meu grande amigo Mr. Alvin, que é formado em alongamento intercostal na Faculdade de Cambridge. E o tema de hoje é estenose aórtica. A estenose aórtica é o estreitamento da válvula aórtica. Essa válvula controla o fluxo de sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aórtica e dela para todo o corpo. A estenose impede que a válvula se abra de maneira correta, forçando o coração a, de certa forma, trabalhar mais. Em resposta a isso, o ventrículo esquerdo se torna mais hipertrofiado. De início, essas adaptações não são maléficas, não causam mal, mas com o tempo pode causar uma insuficiência cardíaca. Mr. Alvin, eu pediria que você me falasse quais as principais causas da estenose aórtica. Então, queridíssimo Arthur, primeiramente queria agradecer por estar aqui hoje. E agora, as principais causas, entre as muitas, são a cardiopatia congênita, o acúmulo de cálcio na válvula e a febre reumática. E você poderia me falar também os principais fatores de risco para a estenose aórtica? Porque um deles eu sei que é a idade, né? Com essa transição demográfica e o pessoal envelhecendo mais, vemos muito mais casos de estenose aórtica. Você poderia dissertar sobre os fatores de risco aí? Então, Arthur, além da idade, que é um dos maiores fatores de risco, temos também a doença renal crônica, que vai afetando os rins de pouco a pouco. E também temos como, entre as causas de estenose, também como fator de risco, a febre reumática. Sim. Muito obrigado, Mr. Alvin, pela participação. Espero contar com você sempre aqui nesse programa. Bom, agora vamos a mais uma participação do eminente médico cardiologista José Maria Braga Neto, referência no leste mineiro, que atua no GV-COR. José Maria, quais principais sinais e sintomas que podemos identificar no paciente com estenose aórtica durante a anamnese e exame físico? Boa noite a todos, prazer, meu nome é Dr. José Maria. Viemos aqui hoje falar um pouco sobre estenose aórtica. Quando recebemos aí um paciente com essa patologia, a primeira coisa que nos preocupamos é a sintomatologia desse paciente. Na estenose aórtica, temos aí a famosa tríade, né? A tríade da sintomatologia da estenose aórtica, que são dispneia, uma dispneia importante, sintomas que se confundem até com a insuficiência cardíaca. Temos também lipotímia ou síncope e temos também a dor torácica típica, uma precordialgia. São esses três principais sintomas aí que encontramos com o paciente com estenose aórtica. Lembrando que esses sintomas normalmente aparecem no estágio mais avançado da doença, uma estenose aí importante, a grave aí. Quando o paciente apresenta uma estenose aórtica de leve a moderada intensidade, normalmente o paciente estará sintomático. Por isso é importante termos um exame físico bem direcionado e detalhado. Falando um pouco aí sobre o exame físico desse paciente, nós atentamos principalmente ao sopro, né? Um sopro mesotelicistólico. Um sopro principalmente auscultado em foco aórtico, e pode ter irradiação aí tanto para a clavícula quanto para o pescoço. O famoso sopro em diamante, descrito na literatura aí. Podemos encontrar também pulso parvos, bem característico da estenose aórtica. Podemos encontrar uma quarta bulha na ausculta cardíaca. Podemos encontrar também uma hipotensão, principalmente diastólica, desses pacientes com uma estenose um pouco mais avançada. Muito bem, doutor. Você pode dissertar sobre as principais complicações que um paciente com estenose aórtica pode desenvolver? Dentre as complicações da estenose aórtica, temos duas principais. A primeira é a insuficiência cardíaca, como consequência
da estenose aórtica na fase mais avançada, levando aí uma falência ventricular que culminará numa insuficiência cardíaca importante. A segunda complicação dessa estenose aórtica, que é a mais grave, é que é a morte súbita. A doença também no estágio final, podendo levar aí à morte súbita do nosso paciente. Dentre as complicações da estenose aórtica, temos duas principais. A primeira é a insuficiência cardíaca, como consequência da estenose aórtica na fase mais avançada, levando aí uma falência ventricular que culminará numa insuficiência cardíaca importante. A segunda complicação dessa estenose aórtica, que é a mais grave, é que é a morte súbita. A doença também no estágio final, podendo levar aí à morte súbita do nosso paciente. Bom, muito bem, doutor. Agora, qual ou quais principais exames complementares podemos solicitar para um paciente com estenose aórtica e de que maneira ele pode ser útil? Após a identificação da estenose aórtica no nosso paciente, a principal propedêutico que iremos solicitar é o exame de imagem, ecocardiograma transtorácico. Esse exame é de suma importância para darmos seguimento no tratamento dessa doença. Esse exame nos trará informações muito importantes, que são a anatomia da válvula, quantificação dos gradientes e da área valvar acometida, avaliação da repercussão hemodinâmica da doença sobre o ventrículo e, juntando todas essas informações, iremos fazer classificação da doença da estenose valvar em discreta, moderada e a importante. Muito bem. A estenose aórtica, Dr. José Maria, pode gerar sintomas mais graves ao paciente? Quais? Temos também lipotímia ou síncope e temos também a dor torácica típica, uma precordialgia. São esses três principais sintomas aí que encontramos com o paciente com estenose aórtica. Lembrando que esses sintomas normalmente aparecem no estágio mais avançado da doença, uma estenose aí importante, a grave aí. Quando o paciente apresenta uma estenose aórtica de leve a moderada intensidade, normalmente o paciente estará assintomático. Por isso é importante termos um exame físico bem direcionado e detalhado. Falando um pouco aí sobre o exame físico desse paciente, nós atentamos principalmente ao sopro, né? Um sopro mesotelicistólico, um sopro principalmente auscultado em foco aórtico, e pode ter irradiação aí tanto para a clavícula quanto para o pescoço. É o famoso sopro em diamante, descrito na literatura aí. Podemos encontrar também pulso parvos, bem característico da estenose aórtica. Podemos encontrar uma quarta bulha na ausculta cardíaca. Podemos encontrar também uma hipotensão, principalmente diastólica, desses pacientes com uma estenose um pouco mais avançada. Bom, por fim, quais possíveis tratamentos e o que levar em conta para traçar a estratégia terapêutica desse paciente? Vamos falar agora sobre o tratamento da estenose aórtica. É uma patologia de tratamento apenas cirúrgico, onde temos duas principais formas de abordagem. A primeira forma de abordagem é a cirurgia cardíaca, realizando a troca valvar, sendo ela biológica ou metálica. A principal indicação desse procedimento cirúrgico invasivo é um paciente que apresenta estenose aórtica importante, acompanhado de sintomatologia. Esses pacientes são os pacientes mais indicados para a cirurgia. Antes de indicar a cirurgia ao paciente, temos que ver se esse paciente tem condições de aguentar um procedimento cirúrgico dessa troca valvar. Tem que ser levado em consideração a idade do paciente, condições clínicas do paciente, condições cardíacas desse paciente. Se o paciente tem algum grau de insuficiência cardíaca, moderada, importante, para saber se realmente essa troca valvar irá trazer benefício
para a vida pós-cirurgia desse paciente. Quando o paciente tem indicação da cirurgia, mas não tem condições clínicas de realizar o procedimento invasivo, ou seja, não tem condições de realizar a troca valvar, tem-se um outro procedimento que tem tomado bastante espaço no atual ambiente, que é o implante percutâneo de válvula aórtica, a famosa TAV. É um procedimento feito na hemodinâmica, é um procedimento muito pouco invasivo, em que os pacientes que não têm condições clínicas de passar por uma cirurgia invasiva tem-se tido essa possibilidade, tem dado um prognóstico muito bom com esse procedimento percutâneo realizado em hemodinâmica, onde é um procedimento minimamente invasivo, onde o paciente não estará tão exposto a todas as complicações cirúrgicas na troca valvar. Então, tratamento para estenose aórtica, ou é feito por uma troca valvar, sendo ela biológica ou metálica, ou em pacientes que não têm condições clínicas de passar por um procedimento invasivo, temos a TAV, que é o implante percutâneo da válvula aórtica. Condições cardíacas desse paciente. Se o paciente tem algum grau de insuficiência cardíaca, moderada, importante, para saber se realmente essa troca valvar irá trazer benefício para a vida pós-cirurgia desse paciente. Quando o paciente tem indicação da cirurgia, mas não tem condições clínicas de realizar o procedimento invasivo, ou seja, não tem condições de realizar a troca valvar, tem-se um outro procedimento que tem tomado bastante espaço no atual ambiente, que é o implante percutâneo de válvula aórtica, a famosa TAV. É um procedimento feito na hemodinâmica, é um procedimento muito pouco invasivo, em que os pacientes que não têm condições clínicas de passar por uma cirurgia invasiva tem-se tido essa possibilidade, tem dado um prognóstico muito bom com esse procedimento percutâneo realizado em hemodinâmica, onde é um procedimento minimamente invasivo, onde o paciente não estará tão exposto a todas as complicações cirúrgicas na troca valvar. Então, tratamento para estenose aórtica, ou é feito por uma troca valvar, sendo ela biológica ou metálica, ou em pacientes que não têm condições clínicas de passar por um procedimento invasivo, temos a TAV, que é o implante percutâneo da válvula aórtica. Muito bem, muito obrigado. Eu queria agradecer a você de casa por ter nos acompanhado hoje e aos participantes. E está encerrando mais um GV Connection, mostrando os bastidores da notícia e os desafios da reportagem.